Nessa videoaula, aprenderemos um pouco a respeito do método estatístico e alguns conceitos básicos que serão utilizados no decorrer da nossa disciplina. Vamos então ao primeiro conceito. A estatística ela pode ser vista como um método. Ele é um método porque ele pode ser dividido em etapas. Então podemos colocar da seguinte maneira, que as fases do método estatístico ela é resumida entre a definição do problema, o planejamento, coleta de dados, a organização destes dados e a sua posterior apresentação e, por fim, a análise e interpretação dos resultados obtidos. Na definição do problema, nós precisamos primeiro formular o que precisamos resolver, formular o que foi proposto, o que temos para ser resolvido. Precisamos também determinar quais são as variáveis a serem analisadas e quais são os tipos dessas variáveis. Se são variáveis quantitativas, se são variáveis qualitativas. E o mais importante também, devemos saber se já existem outros estudos que foram realizados sobre o tema escolhido. Isso para que a gente não cometa, às vezes, erros que já foram cometidos por pesquisadores anteriores e até que a gente possa melhorar a nossa pesquisa. No segundo momento, precisamos planejar o que nós precisaremos fazer para resolver o problema que foi proposto. Precisamos então determinar um processo para resolver esse problema, de que forma isso será feito. Preciso determinar quais perguntas serão respondidas ou quais perguntas devem ser respondidas para que o nosso problema seja solucionado. Precisamos também definir se utilizaremos censo ou amostragem. Como veremos adiante, o censo é o estudo de toda uma população e a amostragem é o estudo de parte desta população. Precisamos também estabelecer cronogramas de atividades, em relação também a custos e em relação ao tipo de delineamento se for utilizado a amostra, no caso a gente utilizar o processo de amostragem. Feita a definição do problema e o planejamento, passaremos então para a coleta de dados. Nessa fase, há de se ter muito cuidado, porque uma coleta de dados mal feita pode levar a conclusões errôneas a respeito do problema que está sendo estudado. Essa coleta de dados, ela geralmente precisa ser feita, ou ela deve ser feita, por pessoas que estejam capacitadas e de uma forma séria. Essa coleta pode ser feita com base em questionários, ou com base em observações, com base em experimentação, ou através de pesquisas bibliográficas. De posse desses dados já coletados, no primeiro momento nós iremos organizar estes dados. Nós vamos organizar estes dados, primeiro resumindo esses dados através de sua contagem ou por agrupamento, com a utilização geralmente de planilhas eletrônicas. Feita a organização dos dados, precisamos então pensar numa forma de apresentá-los. Como esses dados podem ser apresentados? Eu posso apresentar os dados coletados através de tabelas de distribuição de frequência. E veremos também que essas tabelas são construídas de formas diferentes para variáveis quantitativas e qualitativas. Podemos também utilizar para a apresentação dos dados gráficos. E também temos diferentes tipos de gráficos para variáveis qualitativas e para variáveis quantitativas. Nesta fase da apresentação de dados, devemos ter em mente que precisamos sintetizar uma grande quantidade desses dados. A gente precisa sintetizar para tornar mais fácil a compreensão do atributo que estamos estudando, do atributo ou da variável em estudo. Feita a apresentação inicial desses dados, através de tabelas ou de gráficos, partimos para a análise e para a interpretação desses dados. A análise estatística ela pode compreender a utilização de diversas técnicas, desde estatística descritiva, que é uma análise inicial desses dados, passando por toda uma teoria de probabilidade, utilizando estimação, até que a gente passe para a nossa inferência, para a inferência estatística. Com base nos resultados da aplicação dessas técnicas estatísticas, passaremos então para a interpretação desses nossos dados e posterior conclusão, ou obtenção das conclusões com base em todo o processo que foi aplicado até o momento. Mas falamos já a respeito de população e amostra.
Falei para vocês que quando eu utilizo o censo, eu estou trabalhando com uma população. E quando eu utilizo um processo de amostragem, eu trabalho com amostras dessa população. Mas o que vem a ser então uma população e o que vem a ser uma amostra? Vejamos o seguinte, vamos considerar que eu quero estudar todos os alunos do UFVJM que já fizeram ou estão fazendo estatística aplicada à administração. Neste caso, nós temos uma população. Eu tenho uma população de estudo que é formada por um número pré-determinado de elementos e essa população, ela possui elementos que têm pelo menos uma característica em comum. No nosso caso, a característica é ser aluno do UFVJM e já ter feito a disciplina Estatística Aplicada à Administração ou estar fazendo neste momento. Mas pode acontecer, por diversos motivos que veremos daqui a pouco, que não seja possível a gente estudar a população. E eu passo então para um processo de amostragem. Então o que seria uma amostra? No nosso caso, dos alunos do UFVJM, seria apenas uma parte de todos os alunos do UFVJM que já fizeram ou estão fazendo estatística aplicada à administração. Então, nesse caso, nós coletamos parte da população e estes elementos, eles passam a fazer parte do que nós chamamos de amostra. O que ocorre é que uma amostra, ela não é coletada de qualquer forma. Existem processos de amostragem que são aplicados em populações diferentes quando temos características diferentes nessa população. Para populações homogêneas, temos determinados tipos de amostragem. Já para populações heterogêneas, temos outros tipos de amostragem. E isso é assunto para uma outra aula. Vamos então à definição formal do que vem a ser população e amostra. População é um conjunto de indivíduos, ou pode ser elementos quaisquer, não precisam ser pessoas, podem ser objetos, que possuem pelo menos uma característica em comum. Isso porque, numa análise estatística, eu posso analisar diferentes variáveis. Eu não preciso estar analisando apenas uma característica. Eu posso estar analisando um conjunto de características que fazem parte dessa minha população. Nós vamos definir que o tamanho dessa população é dado por N maiúsculo. Então, sempre que vocês encontrarem, no decorrer da nossa disciplina, N maiúsculo, isso significa que N é o tamanho de uma população. Faz referência ao tamanho da população a ser estudada. Já uma amostra é um subconjunto dessa população e vamos identificar o seu tamanho por N minúsculo. Então, voltemos à definição de censo e amostragem. Quando a gente realiza o censo, eu estou estudando todos os elementos de uma população. Acho que todos já devem ter ouvido falar no censo, que é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 10 em 10 anos. Então, de 10 em 10 anos, o IBGE ele estuda toda a população brasileira. Só que, de períodos em períodos, o IBGE também realiza estudos com a população brasileira com base em amostras, que é o processo de amostragem, que é o estudo de uma amostra pré-determinada. Agora, por que nós utilizamos, então, o censo e por que utilizar processos de amostragem? Vejamos o seguinte. Antes de vermos o porquê, quais são os motivos da gente utilizar censo ou da gente utilizar processo de amostragem, vamos definir algumas coisas. Ao definir uma população, nós temos quantidades desconhecidas dentro dessa população, quantidades ou quantias dessas características que são desconhecidas dentro da população, que nós chamamos de parâmetros. Esses parâmetros, 3 deles são definidos neste momento. Eu tenho a média populacional, que é indicada pela letra grega μ, tenho a variância populacional, indicada por sigma ao quadrado, e o desvio padrão populacional, indicado por sigma. Muitas das vezes nós estudamos a população através da sua amostra e nós precisamos então, através de algum método, obter o que chamamos de estimativas para estes parâmetros. Então, através de um processo de amostragem pré-determinado, de acordo com as características da minha população, nós obtemos a amostra.
Dessas amostras, nós vamos buscar estimativas para estes parâmetros que são desconhecidos. Então, de acordo com esses 3 parâmetros que foram definidos para essa população, nós podemos obter 3 estimativas. Então, vejam o seguinte, x barra, ela é o estimador que vai ser utilizado para que a gente obtenha a estimativa da média populacional. Então, vejamos aqui, R$ 567,89 seria a estimativa do parâmetro populacional média, que eu não conheço. E para a gente obter essa estimativa, foi utilizado um estimador, que no nosso caso aqui é uma função matemática, que é o meu x-bar. No caso da variância, eu também vou ter um estimador pré-definido para a variância amostral e também vou ter um estimador pré-definido para a variância, para o desvio padrão amostral também. R$ 25,67 elevado ao quadrado é uma estimativa da variância populacional. Assim como R$ 4,57 também é uma estimativa do desvio padrão populacional. Mas o que fazemos então com base nestes valores? Vejam que esse processo é um processo cíclico. Da população, eu obtenho uma amostra através do processo de amostragem. Dessa amostra, com utilização de estimadores, eu obtenho estimativas para os parâmetros populacionais. De posse dessas estimativas, passaremos então para um processo chamado de inferência estatística, que é o processo de se obter informação a respeito da sua população com base em informações que foram obtidas da minha amostra. Vejam que todo esse processo ele está relacionado. Eu preciso ter feito uma amostragem adequada para que as estimativas obtidas tenham uma confiabilidade razoável para que a minha inferência seja uma inferência correta. Ou seja, para que eu chegue, para que eu obtenha informações ou conclusões da minha população que tenham um determinado grau de confiabilidade. Mas quais são as vantagens da gente utilizar amostras ao invés da gente utilizar a população? Muitas das vezes, estudar a população é inviável, ou por causa do custo elevado, ou porque não se tem tempo, tá? Então vejamos alguns pontos. O primeiro ponto a ser colocado é a redução do custo. Utilizar a amostra é mais barato, colocando dessa forma, do que estudar a minha população. Também tem o seguinte, os resultados obtidos, eles são obtidos de forma mais rápida. Isso porque eu preciso analisar um número menor de elementos na amostra do que na minha população. Existe também a possibilidade da utilização de pessoal bem treinado e equipamento de alta tecnologia. Isso porque, ao utilizar um número de elementos menor, eu posso trabalhar com um grupo reduzido de pessoal para coletar esses dados ou para fazer aplicar algum tipo de tratamento nessa minha amostra. E tem também uma maior exatidão nos meus resultados. E essa maior exatidão nos resultados, ela pode ser consequência justamente do tamanho reduzido das minhas amostras e também da utilização de pessoal bem treinado para fazer a coleta desses meus dados. Mas uma coisa importante que a gente tem que deixar claro nesse momento é que qualquer que seja a amostra obtida da minha população, ela precisa ter uma característica. Ela precisa ser representativa dessa população. Isso significa que se uma população é homogênea, a sua amostra também será homogênea. Se uma população ela é heterogênea quanto ao gênero, por exemplo, dividida entre homens e mulheres, a amostra também será heterogênea, dividida entre homens e mulheres, e deverá manter sempre a mesma proporção. Mas isso a gente vai ver quando a gente for analisar a amostragem estratificada. Vamos então à definição de tipos de variáveis. Já falei para vocês no início da aula que quando a gente estabelece uma análise estatística, eu preciso definir inicialmente quais são as variáveis a serem estudadas. O que eu estou estudando na minha pesquisa? O que é importante? Se eu estiver estudando os alunos que fazem ou que já fizeram estatística aplicada à administração, eu posso estar interessada em estudar a média da nota obtida por esses alunos na primeira prova, por exemplo.
Ou eu posso estar interessada em analisar, né, a situação final desse aluno. Se ele foi aprovado, se ele foi reprovado por nota apenas, ou se ele foi reprovado por nota e frequência. Então, olha que nesse ponto eu estou definindo quais são as variáveis que são importantes no meu estudo, ou quais são as variáveis que precisam ser analisadas. Mas vejamos os tipos de variáveis. Por exemplo, peso, altura, renda mensal, número de reprovações, número de filhos, cidade de origem, time de futebol. Todos esses exemplos são exemplos de variáveis. E notem sempre o seguinte, que esta variável a ser estudada tem que ser característica comum dos elementos da população ou da amostra. Ok? Essas variáveis, elas são divididas entre dois grupos, as minhas variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas ainda são subdivididas em nominal e ordinal e as quantitativas em discreta e contínua. Mas vamos verificar qual a diferença entre cada uma dessas variáveis. Quando falamos em variáveis qualitativas, o próprio nome já faz referência ao tipo dessa variável. São variáveis que são relacionadas a atributos que não irão representar a estrutura numérica. Então, cor dos olhos, classe social, estado civil, período no qual o aluno está matriculado, cidade de origem. Todas essas variáveis citadas são variáveis qualitativas. Mas vejam o seguinte, algumas delas diferenciam-se por ter entre as suas observações um ordenamento natural. Por exemplo, classe social. Existe ordenação entre as possíveis classes sociais. Nós conseguimos estabelecer qual é a classe social mais baixa e assim por diante até chegarmos na mais alta classe social. Essas variáveis que possuem algum tipo de ordenação são as chamadas variáveis qualitativas ordinais. Então, as observações apresentam uma hierarquia ou um ordenamento natural. Mas vejam o seguinte, este ordenamento, ou essa ordenação, ela não é estabelecida por nós pesquisadores. Ela é uma ordenação natural. É como se nós soubéssemos que o 1 vem depois do 0, o 2 vem depois do 1 e assim por diante. Então, nós sabemos que o segundo período de um curso vem após o aluno ter feito o primeiro, o terceiro período após ter feito o segundo e assim por diante. Diferente, por exemplo, se nós analisarmos a variável qualitativa, a cor dos olhos. O que vem primeiro? A cor de um olho castanho ou a cor de um olho azul? Olha que nesse caso não existe uma ordenação natural entre as classes dessa minha variável. Então essas variáveis são as chamadas variáveis qualitativas nominais. As observações elas não apresentam nenhum tipo de ordenamento natural. Então, como estado civil, cor do olho e etc. Vejamos então mais alguns exemplos. No caso de variáveis qualitativas, cargos ocupados pelos funcionários da empresa A, classe social, período no qual o aluno está matriculado, nível de satisfação em relação ao trabalho exercido. Todas essas variáveis são variáveis qualitativas ordinárias. Agora, cidade de origem dos alunos FVJM, tipo de cabelo, cor da pele, são exemplos de variáveis qualitativas nominais. As variáveis quantitativas, elas diferem das variáveis qualitativas, porque as quantitativas, elas sempre farão referência a números. Então, ou elas podem ser frutos de contagem, ou elas serão frutos de mensuração. Então, vejamos essas duas diferenças. Se nós tivermos variáveis quantitativas, que sejam discretas, os valores estão associados a números inteiros. Essas variáveis discretas, elas são resultados de contagem. Pode ser que esses valores inteiros sejam valores positivos ou valores negativos. Não necessariamente serão apenas valores positivos. Já as variáveis contínuas, os seus valores estão associados a quaisquer números dentro de um intervalo de valores. Ou seja, podemos dizer que os seus valores são números reais.
Vejamos então alguns exemplos. Idade seria uma variável quantitativa discreta. Eu conto o número de anos que eu tenho desde o meu nascimento. O número de filhos também é uma variável quantitativa discreta. Já a quantidade de caloria gasta em 1 hora de caminhada, eu estou medindo a quantidade de calorias. Não precisa ser um valor inteiro, pode ser um valor real. Lógico que nesse caso vai ser sempre um valor positivo. Vejamos então outros exemplos. Quantidade de energia elétrica consumida em um mês por uma família. Quantidade de calorias gastas em 1 hora de atividade física e índice de massa corporal, ou IMC, são exemplos de variáveis quantitativas contínuas. Já número de funcionários de uma empresa que contribui com a previdência privada, número de filhos menores de 5 anos por família, número de aprovações dos alunos do curso A, são variáveis quantitativas discretas. O que devemos ter cuidado é que, para classificar uma variável, nós precisamos analisar qual é a sua natureza. Primeiro classificamos essas variáveis em qualitativas ou quantitativas. Feita essa classificação, passamos para a sua subdivisão, nominal ou ordinal, discreta ou contínua. Mas vejamos o seguinte, vamos supor que, ao analisar a variável qualitativa gênero, que é dividido entre masculino e feminino, quiséssemos associar o valor 0 para homens, ou seja, para o gênero masculino, e o valor 1 para mulheres, gênero feminino. Será que isso tornaria a variável gênero uma variável quantitativa? Não. Neste caso, ou como qualquer outro, nós analisamos a natureza da variável. Quando perguntamos ao indivíduo que participa da nossa pesquisa qual é o seu gênero, ele não vai responder 0 ou 1. Ele vai responder masculino ou feminino. Nós, como pesquisadores, é que podemos associar a uma variável qualitativa números para uma melhor forma de representação destes dados. Então, recapitulando, nessa aula, nós definimos então o que vem a ser método estatístico e suas fases, qual a diferença e a relação entre população e amostra, quais os tipos de variáveis que podem ser analisadas em uma pesquisa e qual é a diferença entre variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. No momento, era o que temos desses conceitos iniciais. Um bom trabalho a todos.